gente começar a nossa noite de hoje, eu gostaria de fazer uma pesquisa assim básica. Quem aqui tem somente um motivo para ser feliz? Só um. Só uma fonte de alegria. Então, vou melhorar. Duas fontes de alegria. 5? 5? Tá bom. Várias fontes de alegria. Agora, quem tem muitas fontes de alegria? Eu tô lá no várias. Muito bem, gente, olha. Por isso que é bom falar com gente espírita, né? Pessoas muito felizes. E, como diz a Geni, nem só de alegria e de felicidade se vive. Nós, humanos, nós pessoas. Quem tem somente um problema na vida? Só um problema. Só um? Então tá fácil. Temos um voto. Então, ó, quem tá um pouquinho assim atrás da Val, que tem somente 2 problemas na vida. 5, vai, gente, que eu já vi que o 2, ninguém gostou do 2. Quem tem vários problemas? Tá. Então, alguns problemas. Pequenos? Vamos ver. Então, pequenos, pessoal de alguns problemas aí, ó, 4 pessoas. Vamos fazer a votação aqui. Quem aqui tem vários problemas? Vamos ver. 3, 5, 6. Muito bem. Quem aqui tem muitos problemas? Muitos. Tem gente que não levantou a mão para nada. Não sei se tem de mais, se tem de menos, se é a margem de erro do Ibope, o que está acontecendo aí? Que teve gente aí que votou branco e nulo, porque eu não vi votar para nada. Então, pois é, né? Essa aí é a pergunta que nós vamos mais à frente, porque quem de nós não tem problemas, né, gente? Uns mais, outros menos, né? Mas todo mundo tem alguns problemas. Algum problema tem. Mas vamos falar de coisas boas. A gente está começando a semana. Imagina a gente estar né, segunda-feira, acordou cedo, comeu muita feijoada ontem no centro, levou para janta, jantou muito, acordou com aquela preguiça. Aí chegou segunda-feira de manhã, recebeu aquela mensaginha no WhatsApp. Bom dia, que sua semana seja ótima. A gente já está até uma animadinha, né? Falou, ó, acho que vai embarcar, vai engrenar, né? Ou alguém que fala assim pra gente, como é bom, né? Nossa, quanto tempo eu não te vejo, senti sua falta. Como que você está? Está tudo bem? Ou quando a gente acha que a gente só tem problemas, que eu acho que às vezes a pessoa que não levantou a mão para nada, às vezes está com isso, assim, não, eu só tenho problema na minha vida, não tenho alegria, então achei melhor nem votar. Pode ser, né? Mas a gente pensa, quantas pequenas alegrias diárias a gente tem na nossa vida? São muitas. E, claro, não é porque nós temos alegria que nós não temos problemas. Não é porque nós temos os nossos momentos de felicidade que a gente também não tem alguns momentos mais borocochô, de maior tristeza. Tudo isso faz parte da nossa vida. E por mais que a gente mostre para as pessoas que está tudo bem, a gente esteja sempre alto astral, isso não é suficiente para tirar os nossos problemas da gente. Mas ajuda a gente a caminhar e viver melhor. E quando a gente fala de problemas, que eu queria ver com vocês.
Vocês sabem como que é o processo de lapidação de uma pedra preciosa? Não vamos dizer um diamante que já vem, né, brilhoso desde sempre, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, agora que o nosso problema técnico foi resolvido. Isso, enquanto ele vai ligando ali. Um pouquinho para a gente pensar sobre a lapidação das pedras. Esse vídeo, eu vou cortar um pouquinho dele no começo e vou mostrá-lo um pouco acelerado, porque o que a gente precisa é do contexto. Então, vamos lá, ó. Olha que bonitinho. A Vânia de amarelinho, o Hudson de estressadinho, eu de nojinho. É uma beleza, gente. Eu até tentei baixar o vídeo, mas na hora que eu estava colocando ele aqui no Canva, ele estava corrompido. Esse vídeo é de um joalheiro. Peço até desculpas para vocês que eu não tenho YouTube Premium, tá? Então pode ser que um comercial apareça por aí. Esse vídeo, ele é de um joalheiro que ele tem o hábito de pegar pedras na natureza sempre que ele visita uma cachoeira, uma região de natureza. Então essas foram as pedras que ele pegou nessa visita. E uma dessas pedras, ele achou que a pedra tinha muito potencial para poder ser lapidada. E aí, peraí que eu vou ter que sair da tela cheia, porque não está passando aqui o... Vamos lá. Cadê? Velocidade de reprodução. Isso, vezes 2. Certinho? E aí, ele achou uma pedra com muito potencial para ser lapidada. Esta pedra. E aí, fica a pergunta. Quando a gente vai visitar cachoeiras, rios, a gente sempre procura as pedras brilhantes, que parecem cristal, que a gente acha que é um diamante. A gente vê vídeos que falam assim, como reconhecer um rubi. E aí vem uma pessoa especialista e me pega aquela pedra. A primeira coisa que ele faz é tirar todo o lodo daquela pedra para poder ver se ela de fato tem um potencial para ser lapidada. E aí, diante da afirmativa, o que ele resolve fazer? Ele corta a pedra em pedaços menores para ver se de fato é uma pedra translúcida como ele pensou. Para ver se de fato ela tem potencial para lapidação. Então aquela pedra ele dividiu em 3 partes. E aí ele verifica que de fato a pedra tem potencial e ele começa a trabalhar com ela. Inicialmente, ele lixa toda a pedra que ele já cortou e faz um formato inicial que ele achou que aquela pedra tem potencial para ser. Que essa pedra eu escolhi porque é a pedrinha do diamante que todo mundo conhece. Então, para a gente ver, aquela pedra. E aí, ele usa uma massa para poder fixar essa pedrinha no equipamento, para poder começar a trabalhar com ela. E olha só, para ficar bem preso, fogo. Depois, ele tem esse círculo, que é uma lixa bem fininha, que fica girando, aonde ele vai com a pedra para poder fazer os seus primeiros entalhes. Então, num primeiro momento, olha só, ele fez os entalhes laterais.
e depois começou para a parte superior. Mas o que a gente vê? Que já está tomando forma. E ao longo desse processo, aqui, todo o planejamento que ele traçou para a sua pedra. Olha lá, ó. Fez todo o desenho bonitinho. Peraí que voltou muito. Fez lá o desenho. Vai passar rapidinho, gente. Olha lá. Tudo que ele planejou para essa pedra em potencial. E no decorrer do vídeo, a gente vai vendo que ele troca a lixa algumas vezes. A mesma coisa quando vai parede. A gente passa primeiro uma lixa grossa, né? Para tirar os restos de tinta. Depois uma lixa mais fina. Até que ele vai com diferentes lixas para poder trabalhar nessa pedra. Só que essa pedra, aonde ela fica presa, às vezes precisa de alguns ajustes. E aonde ele faz o quê? Eu até falei que é a Durepox. Tacou mais Durepox lá, mais fogo para ficar bem preso, para a pedrinha ficar na inclinação correta. E aí ele vai fazendo todo esse processo de lapidação da pedra. Aqui a gente já vê que ele já está terminando o processo da lapidação da pedra. E dá-lhe fogo para tirar a pedra da massinha. E o que a gente vê? Que essa pedra, acho que aqui eu vou ter que parar um pouquinho, peraí, tirar o acelerado. Quando ele vai observar essa pedra, ele vê que essa pedra vermelha, ela ficou com alguns pontinhos brancos no meio, que mesmo com toda a técnica dele, essa lapidação, a pedra ainda assim ficou com alguns sinaizinhos brancos. E vocês lembram que ele cortou a pedra em mais pedaços, certo? Ele lapidou todos eles. Aqui dá para ver um pouquinho melhor os risquinhos brancos. Ele lapidou os 3 pedaços da pedra que ele achou que tinha potencial. E o que a gente vê aqui no final? As pedras prontas, lindas, polidas, as 3. Uma com as marcas levemente imperfeitas, outras perfeitas, mas temos aí 3 pedras preciosas prontas para poder, enfeitar uma mulher, um colar, um anel. Nunca saberemos, pois a mão de um artista transforma qualquer matéria-prima, ainda mais lindíssima, em uma joia. E aí, onde vem a pergunta? Vocês sabiam que era difícil assim? Lapidar uma pedra? E aí a gente vem. Será que nós estamos aqui falando de pedras ou estamos falando aqui de pessoas? Eu queria fazer uma comparação. Quando a gente viu a pedra lá no começo, a gente imaginou que seria uma linda pedra vermelha, como foi no final? Mal dava para saber que cor seria a pedra. E no final nos revelou tamanha beleza. E nós, enquanto espíritos, simples e ignorantes, sem brilhos, sem valores, na nossa humilde ignorância, nós também somos capazes de ser lindas joias. Só que nós, aonde nós estamos, nós já não somos mais aquela pedra bruta linda, não. A gente já está naquela parte de, vamos lustrar as laterais, está todo mundo aqui no padrão do planeta Terra, porque a gente já conseguiu avançar um pouquinho em relação a tantos outros espíritos. E aí? Do mesmo jeito que a pedra foi escolhida para a lapidação, nós também escolhemos a reencarnação.
A pedra não foi lapidada de qualquer jeito, não foi riscada de qualquer jeito, ele só pegou lá e falou, deixa eu ver como que vai ser, o que vai virar. Não. Houve um planejamento, uma intenção de que desse tudo certo. E nem sempre a gente consegue uma joia perfeita. Ou seja, apesar de todo o nosso processo evolutivo, às vezes a gente ainda contém algumas falhas. Porque quando a gente chegar a ser lapidado por completo, aí nós vamos deixar de ser pedras, passaremos a ser joias. Teremos um outro estado evolutivo da espiritualidade. E assim é a nossa evolução. Porque às vezes a gente olha para nossas falhas, para os nossos pontinhos brancos que estavam ali na pedra, e a gente acha que a gente não tem valor. A gente acha que a gente não vale nada, que a gente não serve para nada, que a gente não tem capacidade por causa das nossas imperfeições. Mas as nossas imperfeições são que nos deixam únicos e são elas que nos motivam a mostrar que ainda há muito a ser caminhado, a ser melhorado. Porque viver, gente, não é fácil. Aquele vídeo de lapidação é uma pedra considerada relativamente fácil de ser lapidada. O vídeo que ele corta alguns pedaços tem 19 minutos. Então, tirando a apresentação, vamos colocar aí 15 minutos que devem ter se desdobrado aí em no mínimo 4 horas de trabalho para uma pedra. Agora imagina uma vida. Por quantas coisas que nós estamos sujeitos. Porque a pedra, para ela se tornar preciosa, ela perdeu partes dela. Perdeu a couraça, deixou partes para trás, teve arestas separadas. Então, se ela fosse uma pedrinha do estilo Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, ela ia morrer uma pedra de rio. Ela jamais iria ser uma pedra preciosa. E o que isso traz para a gente? Que não é fácil. Que a gente aqui, enquanto encarnados, a vida, as circunstâncias, as pessoas que estão ao nosso redor são igual àquela lixa, que estão nos melhorando. Mas é fácil? Jamais. Conviver não é fácil, amadurecer não é fácil, enfrentar problemas não é fácil, não saber o que fazer não é fácil e fracassar não é fácil. Porque a gente está no mundo hoje que a gente só vê coisas belas. Na rede social, a gente vê todo mundo lindo e belo, comendo em restaurantes legais, saindo, curtindo, festejando. Até penso às vezes, nossa, gente, eu trabalho tanto e não curto tanto que esse povo está aí no Instagram bombando em festa, em show, isso. Mas é o que a gente vê. Porque hoje em dia a gente está com essa cultura. Então, a gente dificilmente vê relatos da parte triste, da lapidação de cada um. E com isso a gente acha que elas não existem. Fala, não, eu devo estar errado mesmo, que é só comigo que as coisas não acontecem. Mas não. Não são bem assim. E qual que é o versículo que o Vinha de Luz traz para nós hoje? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Uma frase do Evangelho de Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Então, todos nós, gente, como a gente falou aqui, nós temos muitos afazeres.
Principalmente nós mulheres, deixa eu puxar a sardinha para nós, né? Trabalha fora, trabalha em casa, trabalha ajudando o filho, no caso minha mãe me ajuda até hoje. Então, assim, cuida da casa dela, cuida da minha, cuida de mim. Então, assim, nós temos muito afazeres, mas nós temos também muitas responsabilidades. Às vezes, a gente acha que a gente só tem que fazer e a gente esquece da responsabilidade por trás dos nossos atos. Há uns dias atrás, eu estava muito doente, estava com uma sinusite fortíssima, gripando, estava com febre. Cheguei do serviço, meu esposo trabalhando, vou deitar. 3 horas da tarde eu deitei, 4h30 meu celular despertou. Fui, levantei, lavei a cara, busquei minha filha na escola, cheguei em casa, fui fazer janta, fui tomar remédio, meu esposo chegou. Você fica com a Heloísa? Tá tudo certo lá? Ouvi os relatos e aquilo ali. Doente, com febre. Mas eu não posso deixar a minha responsabilidade de mãe. E isso que eu falo, eu escolhi ser mãe. A minha filha não pediu para nascer, entre aspas, que a gente sabe que sim, né? Mas, a partir do momento que eu aceitei ter uma criança sobre a minha responsabilidade, eu tenho que fazer o meu papel de ajudá-la no seu desenvolvimento. E se eu simplesmente fizesse assim, eu tô doente, vou dormir a tarde inteira. Quem que ia buscar minha filha na escola? Coincidiu num dia que minha mãe estava para 3 pontos, porque se eu falasse, mãe, não tô bem, como eu disse que ela me socorre, ela iria me socorrer mais uma vez. Mas e a minha responsabilidade? Vó não cria filho, vó estraga filho da gente. Estraga muito, diga-se de passagem, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito. Mas por que as avós fazem isso? Porque a responsabilidade é nossa enquanto pais. Para sacanear os filhos? Então, e a gente tem essas responsabilidades. Se a gente tem contas a pagar, igual a Val falou que só tem um problema, ela trabalha em prol desse problema. Se ela não trabalhar, vai ajudar no quê no problema dela? Nada. Ao contrário, vai piorar porque vai faltar mais ainda. E a gente tem muitos problemas. E tem alguns problemas que eles nos tiram sono, nos preocupam muito e fazem evidenciar um sentimento que nós temos. E muitas vezes a gente nega que a gente tem, que é a angústia. Mas, o que seria a angústia, afinal de contas? É um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento e tormento, estreiteza, redução de espaço ou de tempo, carência e falta. Mas será que a angústia, se é tudo isso e a gente tem, será que ela faz parte da nossa evolução? Aquela fotozinha passada faz muita propaganda para ajudar melhora o cérebro, a cabeça e o olho. Sim, olha lá, olha o olhar angustiado dele. Aí faz só assim, aí com minutos, não precisa nem tomar remédio. Quem dera nós resolvêssemos nossas angústias assim, né? De maneira breve. Mas nós estamos encarnados, estamos com a nossa responsabilidade de virar uma pedrinha de um anel de brilhantes. Então, o que a gente precisa fazer? Lidar com os nossos sentimentos. Às vezes, a gente dá muita ênfase aos nossos sentimentos. Às vezes, a gente não dá ligança nenhuma
para os nossos sentimentos. Às vezes a gente nem entende o que a gente está sentindo direito. Mas tudo isso é prejudicial para a nossa evolução. Quando é demais, você potencializa uma coisa, dá valor a mais para que ela deveria ter de fato. Quando você não liga, você se anula, você ignora seus próprios sentimentos. E quando você não sabe o que está sentindo, sinal que você não se conhece, e você não se conhecendo, como você vai saber qual lixinha que você precisa lá para se tornar uma pedra preciosa? Então, quando a gente está lidando com os nossos problemas, a gente tem que lembrar da lei da atração. Porque nós somos energia. Então, se a gente ficar pensando muito em coisas boas, naturalmente vamos atrair energias positivas e vamos ficar com uma sensação de melhor bem-estar. Quer dizer que, nossa, eu estou igual na T-Ruth, só vibrando amor e paz. Mas não estou tendo paz, Poliana. Eu estou vibrando, estou pedindo, estou fazendo prece, estou mandando até beijo para os passarinhos no bom dia, mas não está indo. Gente, vibração precede a ação. Não é tudo, mas é como a gente vai plantar. Se a terrinha está adubada, é mais fácil de dar certo. Se tiver árida, ressecada, até trincada, como a gente vê quando vai estudar caatinga, aí é muito mais difícil. Então a gente tem que pensar, quais são os nossos sentimentos que a gente alimenta? A gente alimenta o que a gente tem de bom ou não? Sabe aquela situação que aconteceu semana passada? Eu sei, todo mundo tem essa situação. Pois é, todo mundo tem, todo mundo lembra. Afinal, nós temos memória, né? Cadê a Claudine para falar das nossas capacidades mentais? Nós temos memória, a gente não vai simplesmente esquecer. A gente tem memória. Mas e quando a gente lembra dessa situação que não foi muito agradável? Como que a gente lembra dela? Nossa, que bom que passou. Nossa, mas e se? E se? E se eu tivesse feito? E se ela tivesse feito? E se eu tivesse respondido? Ou a gente fica, isso que aconteceu comigo foi injusto. Ah, ela vai pagar. Vai ter troco, não vai ser eu que vou dar não, porque espírita não faz maldade. A gente joga a culpa na lei do retorno. Maldade ninguém faz aqui, né? A gente só fala, não, deixa que a lei do retorno resolve, né? Sempre assim, né? E a gente fica pensando nisso com qual frequência? Nas coisas. Na maior parte do dia, passa, e a gente pensa nas injustiças. Será que nós somos, de fato, sempre os injustiçados? Será que a gente está sempre certo, sempre errado, porque as pessoas estão certas? Será que a gente nunca é o algoz de nenhuma situação? Será que o vitimismo vai nos levar a algum lugar? Porque às vezes, aquilo que a gente julga injustiça, conosco, não é injustiça não. É lei do retorno. E às vezes não é nem de outras vidas, viu, gente? Às vezes, ó, a gente tá falando assim, ah, na outra vida é que eu fui muito ruim. Na outra vida eu exagerei demais. Mas põe a mãozinha na consciência, que muitas coisas que a gente está colhendo é nessa própria vida mesmo que a gente plantou. Claro que muitas vezes a gente não tem a consciência do que a gente está plantando. Mas a gente plantou alguma coisa. E uma hora a gente vai precisar colher. Porque uma coisa que eu aprendi no Espiritismo é que a gente sempre vai colher. Independente da forma. Mas, como aqui todo mundo só plantou semente boa, todo mundo... Por isso que eu gosto de falar com pessoas espíritas, gente. Ô povo bom, viu? Aí, vamos falar então de fazer um bolo.
Todo mundo aqui, quem não fez, já fez sozinho, já viu alguém fazendo, já acompanhou uma avó, já acompanhou uma mãe a fazendo um bolo. Mas o que acontece se a gente, por um descuido, falou assim, nossa, esqueci que o bolo está pronto. Esqueceu o bolo no forno. O que acontece? Ah lá, dá uma queimadinha. Então, pessoas comuns dão uma queimadinha. Pessoas como eu, com a memória meio ruim, assim, dá uma torradinha. E quando o bolo a gente socorre a tempo, a gente dá uma raspadinha, joga uma cobertura, né? Que, ó, dá para comer. Mas e se o bolo tá torrado? Olha lá, tem jeito de fazer alguma coisa com o bolo? E aí que eu deixo uma coisa para vocês. Isso não é sobre bolos. Então, o que nós precisamos? Ali não aparece, mas é uma bolinha de neve, viu, gente, descendo. A gente precisa romper alguns ciclos o quanto antes. Porque se a gente parar e for sincero conosco, a gente sabe a raiz do nosso problema. E a gente, muitas vezes, já imagina o que pode ser feito. Segundo o Vinha de Luz, às vezes nós ficamos sim perplexos. É uma coisa tão chocante que a gente fica assim, e agora? E agora, José? A luz apagou, a noite esfriou. E agora, José? Mas nós não devemos nos abater pelo desânimo. Pois nós estamos aqui, todo mundo antes de encarnar sabia que não ia ser fácil. Aí a gente está aqui, nos primeiros probleminhas, já desanima de viver, já quer morrer, já quer se matar. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê que os casos de pessoas que atentam contra si têm sido por motivos cada vez mais fúteis. E por que isso tem acontecido? Porque lá atrás as pessoas não estão sabendo lidar com os seus sentimentos. E fazem uma coisa drástica. Mas nós precisamos nos analisar, pensar. No fundo, todo mundo sabe que precisa ser feito. É igual a gente que vai na nutricionista, que eu fui uns tempos atrás. Vai de teimoso. Pra que você vai ficar pagando nutricionista? Ainda paga. Eu sei que eu não posso ficar comendo doce o tanto que eu como. Eu sei que eu não posso ficar comendo carne com gordura o tanto que eu como. Eu sei que eu não devo ficar pedindo lanche, que eu não devo ficar comendo pizza, que eu não devo ficar bebendo refrigerante. Mas eu não. Para que eu vou me enfrentar? Eu vou lá no nutricionista. Oi, tudo bem? O que eu preciso fazer? Olha, Poliana, então você vai ter que cortar o doce. No fundo, a gente sabe. No fundo, a gente sabe. Só que o que precisa ser feito, às vezes, é muito doloroso para a gente mesmo. Então, eu, por motivos, né, que eu fui procurar a Nutri, tive que reduzir o açúcar, porque, né, o exame começou a querer aparecer, né? Aí, o que eu fiz? Cortei o meu refrigerante. Até a Heloísa aprendeu a beber água com gás agora, uma belezinha. Mas, precisava de eu ter ido na nutricionista para eu saber disso? Foi doloroso? Foi doloroso. Gente, teve uma festa que a gente foi que só tinha Coca-Cola, geladinha, com limão, aqui na minha boca até saliva. Mas eu fui forte. O Hudson bebeu, a Heloísa bebeu, eu tava com sede, eu dei uma molhadinha na boca,
Mas saiu de lá, falei, pelo amor de Deus, para num lugar e compra uma água que eu tô com sede. Mas eu resisti. Só que a gente vê os prazeres da vida, os prazeres da carne, uma situação que é cômoda pra gente, a gente quer se lapidar? Ah, deixa levando. Glicose? Ah, deixa levando. O que a diabetes vai fazer comigo? Eu não vou poder usar sapato de salto, mas desde que eu virei mãe eu já não uso mesmo. Com o passar do tempo eu não vou enxergar muito bem. Ah, mas com idade todo mundo não enxerga bem mesmo. E o que vai me afetar isso? Não vai afetar nada. Então, vamos levar. A hora que me der um piripaque, aí eu resolvo. Assim que a gente vai fazendo. Só que o que a gente faz não é com uma simples glicose. São com coisas da nossa vida que influenciam muito na nossa vivência. Então, a gente vê que sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de tentar acertar. Não fazer nada significa que você já está fazendo. O quê? Está deixando os outros decidirem por você. Nós temos uma coisa maravilhosa que é o livre-arbítrio. E quando a gente simplesmente não faz nada, a gente está usando o nosso direito de livre-arbítrio de não fazer nada. E a gente vê as voltas que a vida dá. Essa semana passada aconteceu um fato muito triste, que nós fomos numa escola e ao chegar lá a diretora estava muito inquieta e ela falou para nós que um dos seus estudantes, que tinha ido à aula de manhã, nós chegamos na escola 1h30 da tarde, que um dos seus estudantes estava indo para o hospital às pressas por ele ter atentado contra si próprio. 13 anos. O motivo? Que ele não queria mudar de turno da escola. Como ele já tinha depressão, já tinha isso, já tinha aquilo, um tanto de doenças da alma, ele foi contrariado. Não saiu como ele queria. A mãe parou de ceder aos seus caprichos. E ele quis castigar a mãe. Só que a gente sabe, nós enquanto espíritas, que a colheita vem. Pode não ser agora, mas ela vai vir. Aí numa situação dessa, muitas vezes a mãe vai falar assim, nossa, não vou falar mais nada para contrariar ele, porque senão vai acontecer de novo. Mas aí ela vai abrir mão da sua responsabilidade de mãe? Cada um tem o comprometimento com a sua própria encarnação e auxílio no desenvolvimento da encarnação dos seus filhos e dos próximos, porque se vamos juntos, vamos bem. Um puxa o outro. Igual nós estávamos lá ontem na casa da Geni. Que ambiente gostoso. Todo mundo comendo, confraternizando. Agora imagina, não dizendo mal, longe disso, mas se começam a pessoas que começam a exagerar na bebida, por exemplo. E a pessoa que exagera na bebida, ela fica chata. Mas como nós estamos bem, começou a exagerar na bebida, olha, vamos para casa, você não quer deitar um pouquinho? Um pelos outros. Você estendeu a mão, você fez alguma coisa. Só que tem muitas coisas que não estão nas nossas mãos. E neste estudante, no caso, qual que é a nossa preocupação? Que ele está em recuperação, mas pode ser que fique sequelas. Agora imagina, uma pessoa, espero que não, porque com 13 anos, gente, eu quero que ele assim, volte para a escola cheio de vida, reclamando de tudo que ele reclama, pondo defeito em tudo, porque 13 anos, a pessoa nem começou a viver os desafios maiores da encarnação, que a gente sabe que na puberdade, que a gente vai tendo a noção das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos encarnatórios. Eu espero que ele volte, mas imagina,
ele, se porventura acontecer alguma coisa de ele não puder mais usar seu livre-arbítrio? Não é muito triste? E espero que ele passe por isso em outra encarnação. Nessa não, nessa eu quero ver ele bagunçando. Mas a gente tem que pensar. E parar de nos culpar. Porque o que aconteceu não foi culpa da mãe, não foi culpa da escola, foi a decisão que ele tomou frente aos problemas que ele estava. A decisão foi dele. Porque problema a gente já viu que todo mundo tem. Então, a gente sabe que isso não é exclusivo dele. Porque a gente pensa, né? Não, mas eu sou uma pessoa boa. Mas eu sou espírita. Que bom, eu faço caridade. Que beleza. Nossa, porque eu rezei a quaresma inteira o texto do Frei, como que chama o Frei lá mesmo, gente, que ficou famoso? Do Frei Gilson. Porque eu me aproximei de Deus. Que ótimo, parabéns. Porque eu estou sendo uma pessoa melhor. Que bom. Então quer dizer que eu não vou sofrer? Claro que não. Porque a gente é importante nessa existência. Mas a gente não é um alecrim dourado. A gente não é mais que ninguém. Só porque a gente ajuda umas pessoinhas aí que precisa, faz uma obra no centro, a gente não é mais. E mesmo as pessoas tão iluminadas como Chico Xavier, por exemplo, nem ele foi um alecrim dourado que ficou livre de tribulação, livre de dúvida, livre de medo. Imagina nós, gente, que a gente não chega na unhinha do pé lá do Chico. O que não vai acontecer com a gente? Claro. Então, o que a gente precisa entender? Que nós temos a nossa importância. Se nós estamos aqui, mais do que a gente precisar do planeta para se lapidar, o planeta também precisa da gente. Pois um espírito sozinho, ele não vai conseguir evoluir. Ele vai precisar de pessoas ao seu redor. Se não fosse preciso, a gente encarnava cada um num monge, cada um num monte, sozinho, vivia a vida inteira em oração e estaria tudo bem. Mas a gente sabe que não é assim que as coisas caminham. E que bom, porque eu gosto muito de estar com os meus amigos. Eu gosto muito de momentos como nós tivemos ontem. Porque nesses momentos de alegria, me ajuda a me manter bem nos dias que eu não estou tão legal. Porque como que eu vou ficar legal sem eu abraçar a minha amiga, atrasado de aniversário? Eu dei uns 3 abraços nela, porque é muito bom te abraçar. Como que eu vou ficar sem beber meu drink com a Josi? Eu não posso, gente. Vamos valorizar esses momentos. Porque às vezes é nessas coisinhas mais simples, mais pequenas, que a gente vai encontrar a força para a gente continuar diante de um problema. E aí, não se deixe levar pelo desânimo. Haja. Não vamos abrir mão do nosso livre-arbítrio? Vamos deixar para perder nosso livre-arbítrio? A hora que a gente tiver lá uns 95 anos, que a gente tiver idoso, aí não vai poder comer torresmo porque vai estar sem dente, não vai poder usar shorts porque vai estar com a perna feia, cheia de veia. Aí, lá a gente deixa, mas até chegar lá, vamos usando o nosso livre-arbítrio, vamos agir, não vamos nos omitir. Essa semana lá no meu serviço aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque todo mundo sabe, né, que desde que a Heloísa nasceu, eu reclamo de não ter uma festa minha. Mas tudo bem. Aí, eu estava lá no meu serviço, falei, não, eu vou fazer um aniversário para mim. Aí a Neila falou para mim assim, de novo isso, Poliana? Você só reclama? Não, Neila, só reclamo não. Eu reclamei começo do ano, mas esse ano é diferente, porque eu não vou só reclamar que eu não vou fazer uma festa para mim, não. Eu vou agir, eu vou fazer uma festa para mim. Pode ser outubro, e daí que meu aniversário é novembro? A gente pode comemorar a vida todo dia. Mas outubro já complicou também, gente, porque a data que eu pensei vai ser viagem das bodas de ouro da família. Então, o meu aniversário pode ser que seja janeiro, não sei, mas vai ser comemorado. Porque eu parei de reclamar que a minha filha está lá 2 dias depois do meu aniversário,
de falar assim, nossa, mas eu não faço aniversário para mim, porque a gente faz da Heloísa, a gente faz um bolinho, não é a mesma coisa. Para de reclamar e age. Porque só reclamar, gente. Outubro! Agora, depois da viagem, ó. Viu? Festa na piscina, todo mundo limpo. Estaremos lá. Mas é isso, gente. Agir. Porque quando a gente reclama, a gente só piora as coisas. A gente só carrega energia negativa. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês é essa.